Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus abençoe a todos os irmãos que hoje estão abrindo seus corações, nos recebendo nos seus lares, para juntos fazermos mais um dia do clamor. Foi da vontade de Deus e pela orientação do Espírito Santo que nós, os pastores aqui da Igreja Batista Esperança e Vida, decidimos fazer mais um encontro em nossa agenda semanal, voltado para o clamor ao Senhor, para a oração. Nos reunimos aqui para ler a palavra, para buscar o Senhor e para orarmos juntos. Todos, eu daqui, você aí de sua casa, para juntos nos unirmos em fé, invocar o nome do Senhor, sermos salvos conforme nos promete, nos assegura a santa palavra de Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los do nosso relógio de oração. Nós estamos comprometidos 24 horas por dia com a intercessão. A Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Senhor, meus irmãos, é uma casa de oração. Por isso não devemos descuidar do nosso compromisso. Devemos levar adiante o relógio de oração. Se você ainda não deu seu nome, coloque seu nome. Se você tem falhado, meu irmão, minha irmã, seja fiel no seu compromisso a Deus, nessa busca que nós temos ao Senhor, para que Ele, por fim, nos salve, nos livre e nos dê folga e paz desta guerra pela qual estamos passando. Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 56 a 61. Primeiro Reis, capítulo 8, de 56 a 61. Abra a palavra e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido. De todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Fazer com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito de seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você gosta de ser abençoado? Ainda toma a bênção dos seus pais? No grupo da família, a minha avó abençoa a sua família todas as manhãs. E é uma grande alegria poder ouvir o áudio, a voz da minha avó que mora lá no estado do Pará. Mas chega muito bem a bênção aqui para mim. Eu gosto muito de receber as bênçãos, meus irmãos. Gosto muito quando alguém se dá o trabalho e consideração, fala uma palavra de bênção para mim. Recebo plenamente em meu coração. Nem todas as pessoas gostam. Algumas pessoas até se ofendem, parece até que estão ofendidas quando alguém lhes dá uma bênção. Mas não é assim. E isso eu estou falando, meus irmãos, agora porque o tema da mensagem de hoje são os ensinos de uma bênção extraordinária. O texto que nós lemos consiste em uma bênção dada pelo rei Salomão, ministrada por esse rei Salomão, ao povo de Israel, depois de ter feito uma longa e bendita oração ao Deus Todo-Poderoso. No dia da consagração do templo, era um evento nacional. O templo do Senhor estava sendo consagrado, a Arca da Aliança estava indo para o seu lugar devido, o rei, as maiores autoridades, todo o povo reunido em uma multidão para celebrar o nome do Senhor. E é nesse contexto que Salomão, após orar, se levanta, diz a Bíblia, e abençoa o povo com estas palavras que nós acabamos de ler. E sobre estas palavras, que são palavras de bênção, nós temos alguns ensinos, algumas lições que retiramos. A primeira, quando ele diz, seja bendito Yahvé, nós entendemos é que o Senhor deve ser bendito em todo o tempo. Ele estava sendo
bendito por seu povo, irmãos, segundo o próprio texto diz, porque havia abençoado o seu povo com a paz. Tinha dado paz ao seu povo. Desde o primeiro dia da existência de Israel enquanto nação, que foi uma celebração da Páscoa, conforme podemos ler em Êxodo, até agora, a terceiro rei da monarquia em Israel, irmãos, Israel havia estado em guerras constantes, mas agora Deus dava paz, o povo tinha prosperidade, todos estavam vivendo bem. Foi o melhor momento, talvez o auge da monarquia em Israel em termos de prosperidade, foi no governo de Salomão. Deus havia trazido paz para o seu povo. Ele diz também, irmãos, que as suas promessas, todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de Moisés, nenhuma fracassou. Ele cumpriu a sua palavra e as suas promessas foram cumpridas, irmãos. Não é tanto de admirar que Deus cumpra as suas promessas, porque Ele é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, um Deus bom, meus irmãos. Cumprir promessa não é problema. O que me chama a atenção é Deus fazer promessas, porque Deus está acima de todos. Ele, segundo o argumento ontológico de Santo Anselmo, é aquele acerca de quem nada maior pode ser pensado. Não tem ninguém que lhe cobre qualquer coisa, que lhe possa oprimir ou obrigar a fazer o que quer que seja, irmãos. Quando Paulo pregou no Areópago, em Atenas, ele estava falando sobre o Senhor Deus. Ele diz: vocês são muito religiosos, há muitas imagens. Alguns historiadores diziam que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um ser humano, tanto era o número de imagens de escultura que havia ali. O apóstolo Paulo disse: eu vejo que vocês são muito religiosos. E andando por ali, vendo umas imagens, vendo os altares, vi um altar ao Deus desconhecido. É isso que eu vou pregar para vocês. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por homens, como se de alguma coisa necessitasse, pois Ele é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Nós somos geração dele. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Quando nós vemos um Deus que voluntariamente se aliancia com o homem, devemos louvar esse Deus, certamente, porque ninguém o poderia obrigar a fazer isso, meus irmãos. As suas promessas nunca fracassam. Ele é soberano, exaltado, Ele é um Deus poderoso, os seus desígnios não podem ser interrompidos, nem frustrados os seus propósitos. Em Isaías 43 nós lemos que, agindo Deus, quem impedirá? Por isso, irmãos, devemos louvar esse Deus e exaltar o seu santo nome. Salomão fez isso num período muito bom. Foi fácil para Salomão exaltar a Deus. Jó, em uma situação diametralmente oposta, por outro lado, fez a mesma coisa. A Bíblia diz que ao ouvir a notícia de que perdera seus bens, toda a sua riqueza em um único dia e seus próprios filhos, a Bíblia diz que ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia, foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se e, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a situação pela qual nós passamos que vai dizer o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus deve ser sempre um relacionamento de amor, dependência e respeito, de temor, porque é o temor de Deus que nos livra do pecado e da morte, meus irmãos. Se alguém diz que ama o Senhor e não o teme, esse homem está num relacionamento distinto daquele que é prescrito na palavra. O temor do Senhor, devemos aprender esse temor, pois é Ele que nos livra do caminho mau, meus amados irmãos. Nós vemos este homem sofrendo tanto, né? Para Salomão foi fácil, como nós já dissemos. Para Jó não foi, mas se esse homem, no olho do furacão das desgraças, no fundo do poço das misérias, pôde louvar a Deus, tanto mais nós devemos louvá-lo também, irmãos, pois Ele é digno e merecedor, e Ele é santo, não há outro como Ele. Ele é maravilhoso, e os seus caminhos são mais altos que os nossos, seus pensamentos mais elevados que os nossos. Quando alguma coisa acontece, devemos primeiramente reconhecer que Deus é soberano, e se está acontecendo alguma coisa, irmãos, não é alheio, meus irmãos, não foi contra Ele, não foi, aquilo não foi feito, meus irmãos, sem que Ele permitisse, e se Ele permitiu, alguma coisa Ele quer fazer de bom para nós. Nós lemos esse texto desta bênção e nós aprendemos que antes e acima de tudo devemos andar com Yahvé.
E diz que o Senhor não nos abandone, ande conosco como andou com o seu povo no passado, e não nos deixe. Irmãos, não existe outra bênção maior do que andar com o Senhor Deus. Não existe um propósito maior para a nossa vida se não vivermos em comunhão com Deus. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, uma comunhão de amor, de respeito e de temor a Ele. Meus amados irmãos, de todos os pedidos que Salomão tinha feito, leia a oração, uma oração linda. De todos os pedidos, todos eles encaminham-se para esse de que o Senhor pudesse andar com o seu povo. É a base de todos os pedidos, o fundamento e condição de existência, bem como o critério de validade de todos eles. Sim, se resume em Deus estar andando com o seu povo, nós tendo comunhão com Ele, caminhando com Ele nessa dura jornada da vida. Moisés recebeu do Senhor uma oferta. Consistia na mais plena materialização da ideia de sucesso segundo os padrões humanos. Ele diz: Moisés, tu vai com esse povo aí, o meu anjo vai na tua frente. E a promessa era que eles venceriam seus inimigos, teriam vitória nas guerras, e todo o despojo eles teriam também como ganho, como galardão da parte do Senhor. Eu estou me referindo a casas que eles não construíram, a terrenos, a terras cultivadas e cultiváveis, uma terra fertilíssima, animais em rebanho, teriam uma propriedade, teriam um território. Meus irmãos, esta proposta foi veementemente rejeitada por Moisés, que sabia, mais do que todo o povo de Deus, do caráter bagatelar de todas as bênçãos e boaventuras humanas dissociadas da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Não valem nada, não valem absolutamente nada. E por isso Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. A bênção, meus irmãos, de andar com Deus é a maior que o homem pode ter. Por outro lado, nada consiste, nada significa, não tem importância nenhuma os bens desta terra quando adquiridos e desfrutados longe da presença do Senhor. Não estou falando nem das questões dos bens que foram ganhos de maneiras e por meios espúrios. Isso aí não tem nem o que falar. Mas eu quero dizer que até aqueles bens, meus irmãos, que nós ganhamos com o duro trabalho e com o suor do nosso rosto, se Deus não estiver conosco, eles não significam nada. A pessoa vai trabalhar e Deus vai abençoar, porque Deus abençoa quem trabalha. Meus irmãos, quem se esforça, Deus abençoa. Não interessa se está numa igreja ou se está fora dela, Deus abençoa o trabalhador. A pessoa que é esforçada, que tem um propósito firme, Deus é com essa pessoa, com certeza, para abençoar. Outra coisa é o que acontece na eternidade. O fato de uma pessoa ter ganhos aqui não significa que ela tem ganhos lá em cima. Jesus nos orientou a adquirir para nós tesouros do céu, porque lá não tem ladrão que roube, não tem traça que consuma, não tem ferrugem, meus irmãos. Mas algumas pessoas querem apenas adquirir tesouros na terra. Deus para elas é uma ficção, Deus para elas é apenas uma desculpa. Elas, quando ganham uma bênção, algumas, as melhores, fazem uma celebração, um culto apenas como parte, para cumprir tabela, meus irmãos, como mero cumprir tabela mesmo, meus irmãos. A festa mesmo é outra, é com os excessos, é com a bebida, é com falsos amigos, meus irmãos. O verdadeiro servo de Deus tem, num culto de ação de graça, a maior expressão de alegria quando recebe uma bênção. Ele sabe que tudo que é de bom vem de Deus, não vem de outra pessoa, só pode vir de Deus. Com a pessoa que vive buscando bens dessa terra, meus irmãos, haverá de no dia final ouvir uma palavra dura: louco, ainda hoje pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? A bênção de Salomão nos ensina que a capacidade de sermos fiéis a Deus é obra da graça divina. Ele ora para que o Senhor nos ajude a nos voltarmos para Ele, que o Senhor opere de tal maneira que nós estejamos voltados para Ele e obedecendo os seus decretos, os seus mandamentos, os seus preceitos. Ser fiel a Deus não é algo intrínseco à natureza humana. O homem está perdido, está morto em delitos e pecados. Ele nasce morto, meus amados irmãos. O homem, em relação a Deus, não tem condição de escolher algo de bom em relação a Deus, a não ser que o Senhor o salve, tenha misericórdia dele e o chame, o escolha.
meu amado irmão. Acerca disso, vários são os textos que corroboram essa ideia, que ratificam esta ideia dentro da história da salvação. Nós lemos em Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês, o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, e para que vocês tenham vida. Olha bem, irmão, coração circuncidado é uma obra do Senhor. Amar a Deus não é uma questão de educação, é só se o Senhor operar em nós que podemos amar a Ele. Você lembra do que diz o Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E vamos lembrar que o verbo usado aqui neste cria em mim é o mesmo verbo que o primeiro a ser usado na Bíblia, quando diz Deus criou o céu e a terra, o verbo bará, que tem apenas um sujeito para esse verbo, que é o próprio Deus. Um coração puro, um espírito reto, não é obra do homem, nem pode o homem conseguir isso por si mesmo, apenas se Deus operar na sua vida, ele terá um coração reto. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,13, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Se você quer fazer o bem, se você parou um minuto para orar comigo, para ler a palavra, querido, glorifique a Deus, isso foi obra do Senhor, o homem natural não quer fazer isso, ele não tem disposição para isso. Querer a palavra, ouvir a palavra de Deus é para os filhos de Deus, e a oração, meus irmãos, é um recurso que Deus deu para os seus amados, para os seus santos. Devemos constantemente analisar nossos pensamentos, palavras, atitudes, visando perscrutar se nossos padrões de comportamento se coadunam com aquilo que aprendemos em Cristo. Se assim não for, urge que peçamos misericórdia ao Senhor, que mova o nosso coração, quebrante o nosso coração, que nos ajude a voltarmos para o caminho, nos apegando a Ele intensamente e rogando o seu auxílio e salvação. Eu quero terminar dizendo que o propósito da resposta à oração é a glorificação a Deus. Nós, às vezes, vemos com uma bênção para nós, certamente é uma bênção para nós ter uma oração respondida. Que alegria, que coisa maravilhosa. Mas vamos entender o propósito maior da oração respondida, que é a glorificação no nome do Senhor. Uma oração respondida nos dá força para testemunhar. Uma oração respondida nos reveste de fé para continuar nossa caminhada. Nós nos aliançamos com Deus, fazemos a nossa parte, porque temos a nossa parte. Deus sempre cumprirá as suas promessas, como diz aqui, nenhuma das suas palavras, das suas boas palavras cairá por terra, meus irmãos. E quando uma oração é respondida, nós temos de Deus graça e força para testemunhar, para ganhar almas, para falar ousadamente, de modo que o Senhor seja glorificado. Então, além de ser uma bênção para nós, o objetivo maior de uma oração respondida é a glorificação do Senhor. Deus glorifica o seu nome. Quando o leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que se tu podes, sei que se tu quiseres, tu podes purificar-me. O Senhor Jesus não disse: sim, eu posso. Ele disse: é o seu bom, eu vou fazer isso. Não disse. Ele disse assim: eu quero que você seja limpo. Eu quero, é meu desejo. Além dele poder fazer, ele não apenas pode fazer, ele quer fazer. E o propósito de tudo, por fim, é que o seu nome seja glorificado. Olha o Salmo 67, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todos os povos a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ouça bem, entenda a palavra de Deus. O Senhor nos abençoar, o Senhor derramar sobre nós misericórdia e nos iluminar o rosto com a sua face, nos fazer prosperar, meus irmãos, um meio para que a terra conheça o caminho de Deus, a sua salvação e tema o nome dele. Não pare de orar, não deixe de orar. Quanto mais a situação apertar, mais ore. Quanto mais a situação ficar difícil, mais se apegue a Ele. Se alguma desventura lhe acontecer, não questione Deus. Meus irmãos, os seus caminhos são elevados, mais elevados que os nossos. Os seus pensamentos se alteiam sobre nós, assim como o céu se alteia sobre a terra. Meu irmão, então Deus é soberano e extremamente sábio. Por isso, qualquer desventura que passamos é a ocasião e o ensejo maior
para nos apegarmos a Ele em amor, em fé, sempre confiando que Ele não está contra nós, Ele está a nosso favor, nos permite passar pela prova, mas enquanto treinamento, não enquanto maldade, tortura, perversão, nada disso, irmão. O Senhor está nos treinando, Ele está nos tornando mais fortes, Ele está nos preparando para servi-lo melhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar juntos? Pegue a cópia da oração que nós enviamos a você, e eu quero que você, enquanto eu estou aqui, você vai ouvir a minha voz, mas vai se concentrar em ler em voz alta essa oração, deixando que a palavra de Deus flua através de você. Essa palavra é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. O homem só pode ser salvo ouvindo a pregação desta palavra. Por isso, vamos juntos, na presença do Senhor, recitar esta oração, que são na verdade textos bíblicos que foram reunidos para que nós possamos, nesse dia de clamor, unindo nossa fé, nos aproximar do trono da graça do Senhor, onde haveremos de receber graça e misericórdia neste momento de necessidade. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar em fé. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor Deus que disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, onde estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é o mesmo Deus a quem eu sirvo, por isso declaro em fé, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, pois uma coisa sei, Deus está comigo. Pois livrarás da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Orientados por tua santa palavra, oramos em favor de todos os homens, em favor dos reis, presidentes, ministros, governadores, prefeitos e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que o Senhor Deus os guie em suas decisões, de modo a serem tomadas visando o bem de todos e a prosperidade das nações, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Lembra-te do teu povo, pobre e fraco segundo o mundo, mas rico segundo Deus, para que seja sempre casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A comunidade dos santos, edificada sobre a verdade de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, diante de quem as portas do inferno jamais prevalecerão. Diante de nós o Senhor põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso, guardamos a tua palavra e não negamos o teu nome. E quando os perversos se curvarem diante da tua igreja, todos saberão que o Senhor nos amou. Confiado na tua verdade, do teu imensurável amor, peço-te agora, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, que eu ame o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. E que ame o meu próximo, assim como Cristo me amou. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima noite, em nome de Jesus.